Muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Estão-se a aproximar os 3 jogos que eu considerava no vídeo de ontem super decisivos: Tondela, Nottingham e Sporting. No caso de vitória nestes 3, temos uma época que se aproxima cada vez mais de ser uma época histórica. Ficamos muito próximos da dobradinha e ficamos só à distância de umas meias finais de chegar à final da Liga Europa e fazer desta época uma época histórica. O Porto ontem teve folga, como já é tradição durante a época toda. Acho que é a equipa do Porto que mais folgas teve, mas regressou aos treinos. Parece que Martim Fernandes ainda está em dúvida, e eu olhando para essas dúvidas e vendo as opções que o Porto tem, acho que ele não deve jogar com o Nottingham. Temos novidades em relação ao mercado. Não vejo como negativo todas estas notícias. Acho que há um sinónimo de que está a haver bom rendimento, mas já vamos analisar também os rumores de mercado que têm aparecido. Hoje, a associar um médio ao Porto e também outra vez o William Gomes a ser falado outra vez para a Inglaterra, está a ser muito cobiçado em Inglaterra, mas já vamos analisar tudo. Primeiro pedi que deixes o like, já sabes que o teu like é muito importante para que o vídeo entregue para mais gente e também para dar uma força aqui ao canal. Não te esqueças também de subscrever o canal se ainda não subscreveste. Rumo a essa meta de 12 mil subscritores, estamos quase lá. Depois, em relação ao hype, estamos em segundo no top 100 do hype do YouTube. Se puderes dar hype outra vez no tal vídeo que está ali em segundo lugar, é só ir lá e ver, é o vídeo de domingo. Mas é muito estranho a forma como estamos em segundo. O primeiro vídeo, eu acho que o nome é mal olhado, espero que não seja nenhum mau sinal aqui para a semana que vamos enfrentar, mas realmente é um vídeo que está com muitos pontos. Sabemos que o canal, quanto mais cresce, menos pontos vale o hype, mas agradecer a todos que colocaram o Porto já ali em segundo lugar. Estamos a representar muito bem o Porto esta semana, nas outras semanas também, nesta semana não é diferente. E só antes de começar o vídeo, mandar um abraço. Ontem pediram para mandar abraço para o Zimbábue. Temos portistas no Zimbábue, portanto mandar um abraço para os portistas que se encontram na África toda, em especial no Zimbábue. Mandar um abraço para um portista que nos pedia de Houston, Texas. Não sei se tem mais gente do Texas, tem muitos portistas ou não. E já agora o outro abraço que pediram para o Alentejo. Este canal é a prova que o Porto não só é do mundo todo, como também é do país todo, mas realmente do Alentejo é raro ver portistas. Pelo menos essa é a ideia que eu tenho. Normalmente os portistas, ou melhor, as pessoas que eu conheço do Alentejo não são portistas. Posso estar enganado. Já agora perguntar a estes 3 portistas que pediram um abraço se nesses sítios onde eles estão, no Texas, no Alentejo e no Zimbábue, se há muitos portistas ou não, porque realmente não são sítios que nós associamos a portistas, embora este canal tenha já provado a toda a gente que realmente o Porto é um clube global e nacional e global, e portanto não é só da cidade do Porto, é o espírito do Dragão e do Porto que está espalhado pelo mundo todo. E quase me esquecia também de mandar abraço para todos os camionistas, portistas, que ontem tinham uma pessoa que deixava um pedido para mandar abraço para todos os camionistas que andam pela Europa, não só pela Europa, pelo país também. Já agora, não se esqueçam, depois de quando o Porto for campeão, e principalmente se ganhar a Liga Europa, de colocar o cascol do Porto na frente do caminhão, também para mostrar a força do nosso clube aí pela Europa fora. E portanto deixar um abraço para todos os camionistas, portistas, e claro também para todas as pessoas que assistem aqui ao canal e que estão em viagem. E agora sim, então, começando a análise. Eu despacharia já aqui a questão das transferências, que tem sido muito falado. Já ontem tivemos um vídeo dedicado a isso e hoje volta-se a falar muito. Voltam a haver muitos rumores a envolver jogadores do Porto. Ontem falava-se do Piatusevski, que era apontado ao Bayern Munique. Essa notícia não teve avanços, também estranho seria se o estivesse, embora é um jogador, como eu dizia ontem, que não vai participar no Mundial de Seleções. Então eu acho que um clube que esteja interessado nele vai querer negociá-lo, pode ser já, ao contrário, por exemplo, do William Gomes, que ainda hoje eu via as notícias que o apontam ao Newcastle, depois do Chelsea, agora o Newcastle, que parece estar muito interessado nele, mas as notícias dizem que só depois do Mundial. Porquê? Porque vão ficar à espera, porque o William ainda pode ir à seleção brasileira. Eu acho até que ele já podia ter ido, e acho que tenho quase a certeza que se o Porto ganhar, por exemplo, a Liga Europa, acho que ele vai mesmo, continuando a jogar como ele está a jogar, sendo eleito o melhor marcador da Liga Europa, que está muito próximo disso, já é o melhor marcador do Porto. Por acaso, não sei como é que está a tabela de melhor marcadores da Liga Europa, se alguém souber, há sempre alguém aqui que tenha essa informação, se puder deixar nos comentários também para complementar aqui o vídeo, porque realmente sei que ele é o melhor marcador do Porto na Liga Europa. Agora, na Liga Europa em si, não sei quantos golos lhe faltam para chegar ao primeiro lugar, e acho que tendo esses números, isso dá sempre... é sempre valorizado pelos selecionadores, e isto apesar da seleção do Brasil ser muito difícil, é igual à seleção de Portugal. Os jogadores do Porto, brasileiros e portugueses, têm sempre muitas dificuldades a entrar na seleção, é uma coisa histórica, mas acho que pode acontecer. Ainda por cima, tendo o Tiago Silva presente no plantel, pode sempre dar ali uma dica para a seleção. Tiago Silva, que também está com essa esperança de ir ao Mundial, também acho que já merece ir. Vamos esperar para ver, mas é tal coisa. Se o Porto ganhar a Liga Europa, nem que seja pelo efeito de Tiago Silva, é possível que o William Gomes vá à seleção, mesmo que não jogue nenhum jogo no Mundial, acaba por valorizar mais. Ainda para mais com a época que está a fazer, claro que está muito valorizado.
E as notícias que falam hoje do Newcastle, não sei se viste isso, dizem que 50 milhões levam o William Gomes. Olhando para o valor, ele parece bom, mas eu acho que eu não aceitaria no lugar do Porto. Não sei o que é que achas em relação a isto, mas eu acho que 50 milhões pelo jogador que está a ser o jogador mais decisivo do Porto neste momento. É o melhor marcador, porque Samu está lesionado. Naturalmente, se calhar se o Samu estivesse a jogar, o William Gomes estava muito longe dele. Mas a verdade é o que é. Como eu digo agora, no final da época temos de ser pragmáticos e é o William Gomes que está a desequilibrar. É verdade que ele não é titular absoluto no Porto, mas isso tem muito a ver com o estilo de jogo do Farioli, porque eu até já tenho dito aqui muitas vezes, eu acho que ele devia ser o titular e eu, para mim, nos próximos 5 jogos de campeonato jogava ele e o Piatusevski, que ele está em grande forma. E não é por acaso, estes rumores todos até de Inglaterra que surgem esta semana fazem até sentido, e já sabes até que eu não gosto de trazer rumores que para mim não façam sentido, mas eu acho que fazem sentido não só pela qualidade do jogador, mas também porque ele fez um grande jogo contra o Nottingham. E isso deve ter soado os alarmes lá em Inglaterra. E já agora, ontem muita gente comentava, algumas pessoas comentavam, não muita gente, mas havia comentários a dizer para pararmos de falar do mercado, porque isto pode ser a tal narrativa. Eu também ponho essa possibilidade, uma narrativa para tentar destabilizar o Porto. Mas eu acho, como eu dizia ontem, eu acho que o Porto está com o balneário muito blindado, está muito forte o espírito de equipa. Ainda o Farioli na conferência de imprensa depois do jogo com o Estoril falava disso. E eu acho que um jogo de Liga Europa é sempre uma montra, e há certos jogadores, eu tenho dito aqui muitas vezes aqui no canal, há certos jogadores que jogam mais nas competições europeias porque sabem que estão na montra, principalmente os desequilibradores, os criativos, e neste caso acho que o William Gomes entrar em campo sabendo que está a Inglaterra toda de olho nele, eu imagino a jogar mais, imagino a tentar mais qualquer coisa, mais um golo bonito, mais qualquer coisa que chama a atenção. Porque o jogador, mesmo que não saia no fim da época, e eu espero que não, porque ele tem 20 anos, é muito jovem, ainda pode dar mais à equipa. Por exemplo, olhando para extremos que podiam sair do Porto, acho que o PP faria mais sentido, já está há muito tempo no Porto. Embora ele seja, não estou aqui a dizer que quero que ele saia, mas acho que entre um e outro faria mais sentido. Mas claro, o William Gomes está mais nas bocas do mundo, porque está a fazer grandes jogos na Liga Europa. Mas acho que ele vai se motivar mais, e acho que na próxima época, tendo vários interessados, imaginem, ele tem uma cláusula de 80 milhões, pelas notícias de 50 milhões eu já acho que ninguém vai dar 80 pelo William, vão começar a tentar negociar como fizeram com o Mora no início desta época, que houve até um clube árabe que propôs 50 milhões sabendo que o Porto não ia aceitar, era também para destabilizar um bocado o Porto, mas pode acontecer isso, começarem a oferecer 50, 60 milhões, e o Porto pode rejeitar porque tem a cláusula. Pode convencer o jogador porque tem Champions League, porque ele só tem 20 anos e também ele deve muito ao Porto, o crescimento dele, porque basta ver, é meteórico o crescimento que ele tem desde que chegou ao Porto. Ele chega por 9 milhões de São Paulo e agora já se fala em 50 milhões para a Inglaterra, é impressionante, ele tem muita coisa ainda para viver no Porto. Acredito que ele fique pelo menos mais uma época, mas acho que isto pode motivá-lo. Sinceramente não acho que o destabilize, acho que motiva. Acredito também que haja narrativas aqui para tentar destabilizar, mas olhando aquilo que está a ser a época do Porto, e principalmente estes jogadores que estão a ser falados, acho que os vai motivar mais. Por exemplo, um Piatusevski já acredito que pode mexer um bocado mais com a cabeça dele, o problema do Bayern Munique, poder andar atrás dele, e o pior é que eu acho que ainda é mais credível, porque o Bayern Munique já o quis contratar, como eu dizia ontem, eles já não avançaram para o jogador porque achavam que ele era muito jovem, ficaram meio com medo, com receio, e o Porto antecipou-se. Mas eu acho que o Bayern Munique está à espera de um saldo, porque o Piatusevski não vai ao Mundial e não vai conseguir isso do Porto. Aliás, a cláusula dele é 60 milhões e se o Bayern Munique não chega com 60 milhões já, tem que ser hoje, tem que ser agora, obviamente o Porto vai renovar por muito mais dinheiro, vai ser muito difícil. Acho impossível que o Piatusevski saia, mas acredito muito também que estejam interessados nele. Depois, em relação à outra notícia que saiu hoje, ontem falava-se muito, já agora, só para recapitular, do tal central egípcio, que eu não consigo dizer o nome, não sei se alguém aqui pode deixar o nome escrito, e eu ontem deixei a foto dele na capa do vídeo, e eu confesso que não conhecia, tinha pesquisado, vi que era um central muito alto, titular no Zamalek, mas hoje tive novos insights, dizem-me que ele é o melhor jogador, o melhor defesa do Egito, não sei se é verdade ou não. E como eu dizia ontem, é bem possível que o Porto esteja à procura de um central para a próxima época, um ou dois, dependendo se o Tiago Silva sai ou não, e dependendo se o Nuno Pérez vai ou não ter oportunidade na próxima época. Mas eu acho que o Nuno Pérez nós vamos ter ainda pistas esta época, porque ele vai recuperar daqui a pouco tempo. Eu não sei quantos dias falta para ele voltar, mas ele está quase a voltar, e vamos ver. Se ele não jogar nenhum minuto, acredito que não fique, sinceramente, porque ele era um central muito importante no início da época, era ele o titular ao lado do Bednarek. É verdade que agora chegou o Tiago Silva e o Kivior, o próprio Pablo Rosário também se mostrou com qualidade, tanto que até o Perpites ficou completamente encostado, mas não acredito que o Porto vai ficar com o Nuno Pérez se ele não jogar mais nenhum minuto esta época. Pelo menos esta é a minha aposta, vamos ver, mas o Porto pelo menos um central acredito que esteja atrás, pode ser esse egípcio ou não. A notícia que surge hoje em vários meios de comunicação é o Batrakov, já foi falado aqui em janeiro, muita gente a dizer que queria a contratação dele, que era um jogador de qualidade, ele é um número 10, faz sentido que seja para uma possível saída do Rodrigo Mora, não sei se isto é verdade ou não, está a ser falado na Rússia,
para mim faz sentido porque foi um jogador que esteve mesmo perto do Porto. Nós tivemos muitas notícias de saída do Gabri Veiga. Eu não sei se vai ou não acontecer a saída dele para o Atlético de Madrid. Em janeiro falou-se muito que ele sairia no fim da época. O que é certo é que o Gabri Veiga está a fazer a sua melhor época de sempre. Já lá vamos. Eu hoje olhava para os números e está realmente, acho que é mesmo oficial que está com os melhores números da carreira dele. E é normal que tenha interessados nele. E portanto seria um jogador que poderia sair. Mas há um outro lado, há o Rodrigo Mora, que foi totalmente desaproveitado esta época. O Rodrigo Mora, primeiro porque não é um número 10 100%, faria sentido vir um Batrakov que seria mais daquela posição para fazer concorrência ao Gabri, e depois porque faz sentido o Mora querer sair, uma vez que foi desaproveitado esta época. Ele fez grandes jogos, ainda no jogo com o Estoril entrou bem, marcou golos importantes, fez jogos importantes, mas podia ter dado muito mais. Claro que ele, na sua posição de origem, a segundo avançado, ou até ali a extremo, como chegou a entrar no jogo com o Sporting, para jogar ali um extremo, meio segundo avançado, meio extremo, ele poderia ter dado muito mais, ter poucas oportunidades, e é normal que queira sair no fim da época. Como já se chegou a falar no início desta época, é possível que saia na próxima. Tem aí esse fator de ser portista formado no Porto, é mais fácil convencê-lo, por exemplo, a jogar uma Champions League. Não faço ideia, portanto, quem é que será que sai. Até pergunto a ti para deixar a tua sugestão, quem é que achas que sai no fim da época? Gabri Veiga ou Mora, ou nenhum? Mas tendo em conta que se não a falar tanto do Batrakov, dá a impressão que um deles vai sair. E por acaso o meio campo do Porto é o ponto mais forte do Porto esta época, ou melhor, neste momento da época, digamos assim. De facto, os médios do Porto estão os 6 em grande forma. Ainda me falam muito do Tiago Silva, que está na equipa B, que tem treinado com a equipa, tem sido convocado, mas não tem jogado, ainda não jogou nenhum minuto. Portanto, o Porto em termos de meio campo está muito bem entregue. E fazendo já aqui a ponte saindo do mercado de transferências, que a nós, portistas, que estamos com a cabeça nos 3 títulos em que o Porto está na luta, pouco nos importa esse mercado de transferências. O que importa mesmo é os números. E como eu estava a dizer, o Gabri Veiga está em grande forma. O Gabri Veiga faz um grande jogo com o Estoril. Eu adorei a exibição dele. Achei que contra o Nottingham também esteve muito bem. Acho que ele está de volta àquele momento de forma que ele próprio dizia que foi o seu melhor momento. Ali naquela altura da Taça da Liga com o Guimarães, em que ele depois se lesiona. E nunca mais voltou a ser este Gabri Veiga que está a ser agora novamente. É muito fruto do descanso. O Farioli já disse isto, que ele é um jogador sensível, que precisa do tempo certo de jogo e de descanso, e realmente o Farioli está a fazer um grande trabalho com o Gabri Veiga, até porque é o 10 mais ao estilo que o Farioli gosta. Um 10/8, como ele diz, muito forte fisicamente, mas também com muita técnica. É ele que espalha toda a magia ali no meio campo. E é ele depois também que nas bolas paradas, o Porto mais forte dos últimos não sei quantos anos, penso que é dos últimos 5 ou 6 anos, em bolas paradas, muito mérito da equipa técnica e do Gabri Veiga, que é ele que marca os cantos, é ele que marca os livres. É o cérebro desta equipa, podemos dizer assim. E eu hoje via, também ele já fez 2 assistências, mais uma vez contra o Estoril, e eu hoje via os números dele, ele está a fazer a sua melhor época de sempre. Acho que isto aqui pode ser um fator também para o motivar para o jogo com o Nottingham. E eu sinceramente, eu disse isto ontem, eu no lugar de Farioli não mexia na equipa que jogou com o Estoril. É verdade que há jogo com o Tondela, mas eu considero que o Porto está na máxima força. A equipa está a respirar saúde, confiança, e acho que não precisa fazer muitas alterações. Acho que já chega de gestão de equipa, acho que não precisa mais. Agora tem aqui com tudo para a frente, todos os jogos são finais, todos os jogos são importantes. E por exemplo, esperando este fim de semana temos o jogo clássico, o Sporting Benfica, esperando que escorregue um deles ou até os dois, o Porto pode até nem precisar de esperar para a última jornada para poder ser campeão, aí pode gerir no último jogo e reduz-se mais um. Portanto, em vez de 5 jogos no campeonato, fica a faltar 4, e eu acho que o plantel do Porto já se preparou tão bem que está pronto para, com menos rotação, chegar bem a essa penúltima jornada, que provavelmente, isto é que é a minha aposta, eu acho que vai ser na penúltima jornada que o Porto vai ser campeão, continuando, claro, tem que ganhar os jogos. E olhando para o calendário, atenção às narrativas, mais uma vez, como eu digo muitas vezes, estamos todos confiantes, mas as narrativas dizem mais uma vez que já não há mais jogos difíceis para o Porto. Eu relembro que o Porto joga na Amadora, por exemplo, e a época passada perdeu com o Estrela da Amadora. Portanto, eu entendo que o Estoril está a fazer uma melhor época do que o Estrela da Amadora, mas eu não vejo muita diferença entre jogar a Amadora ou o Estoril em termos de historicamente ser difícil para o Porto. Portanto, acho que quem disse que o jogo do Estoril era um jogo difícil também tem que dizer o mesmo do Estrela da Amadora, embora, claro, está-se a aproximar o final. Há essa possibilidade de escorregadela do Sporting e ainda temos essa possibilidade do Porto empatar um jogo. O Porto pode empatar um jogo, mesmo que o Sporting ganhe ao Benfica e ganhe os jogos todos até ao fim, o Porto é campeão na mesma. Portanto, tem essa possibilidade de um empate na Amadora, mas atenção sempre a essas narrativas que tentam colocar excesso de confiança na cabeça do Porto. Mas eu acho que o Porto já está preparado para isso. Depois do que aconteceu com o Casa Pia, acho que o Porto ficou mais que escaldado com isso, e basta ser um pouco, não diria inteligente, mas estar atento
as narrativas diziam que depois do jogo com o Braga já tinha passado o pior, e depois que o Porto empata com o Famalicão já era o Famalicão o pior, e portanto basta estar um bocado atento para perceber que estas narrativas não fazem sentido nenhum. O fantasma do Ajax esta semana, felizmente ainda não vi ninguém falar sobre isso, é engraçado como ele adormeceu, esse fantasma, mas já sabemos que basta qualquer susto para voltar esse fantasma, porque o que interessa e o que está aqui a ser testado pelos rivais é perceber qual é a narrativa que mais afeta, uma vez que nem arbitragens afetam. Como dizíamos aqui no jogo com o Estoril, tivemos aquela arbitragem mais uma vez do Godinho, também já estávamos à espera, acho que nenhum portista estava à espera de uma boa arbitragem. O tempo que ele demora para dizer que não é penalti, que parecia que estava ali a tentar arranjar uma justificação para dizer que não era penalti, aquele penalti claro sobre o Froholt, já para não falar do pisão ao Alberto Costa. E realmente em termos de arbitragens vamos estar sempre a sofrer, mas não é só em Portugal e na Europa também, como se viu com o Nottingham semana passada, também há um penalti por marcar sobre o Froholt, várias faltas, vários cartões amarelos por mostrar. Eu espero a mesma coisa em Inglaterra, sinceramente, mas é aquela coisa, o Farioli já aprendeu isso, é contra tudo e contra todos no Porto, isso também faz parte da força do Porto. Mas esse jogo em Inglaterra vai ser um jogo bastante, historicamente é complicado pelo sentido de ser o tal jogo em Inglaterra. Eu tinha dito aqui várias vezes que esperava que o Porto ganhasse por mais que ao Nottingham Forest, para não ter que ganhar depois em Inglaterra, porque vai ser muito difícil, mais por essa questão histórica. E eu ainda hoje vi declarações do Vítor Pereira e eu acho que ele está com uma confiança, aliás eu diria uma arrogância. Havia aqui alguém que comentava aqui há uns dias, dizia que o Vítor Pereira não era portista. Eu não sei se era ou não, eu tenho a ideia que é, porque eu tenho a ideia que ele até, se não me engano, é de Espinho, é perto do Porto. Tenho a ideia que ele era portista, mas realmente ele está a fazer o dele, ele está a defender o clube dele, mas de qualquer forma acho que o exagero das frases que ele disse, não precisava de tanta coisa, tanto ataque ao Porto, depois desse jogo no Dragão, ainda por cima a dizer que se aquele golo anulado tivesse sido na área do Porto, não tinha sido anulado, sabendo ele perfeitamente, tendo sido treinador do Porto, sabendo perfeitamente que isso não é verdade, que o Porto é sempre prejudicado. Mas ele continua, ele agora a dizer que a equipa está com um grande espírito e que vai fazer um grande final da época. Eu acho que ele está confiante para esse jogo, ele também sabe que vai haver ali o peso da história para o Porto, mas eu acho que o Porto, entrando como entrou no jogo com o Estoril, sem tirar o pé do acelerador, acho que pode, embora claro, o Nottingham Forest tem sido, eu já disse aqui, acho que foi a única, não é tem sido, foi a única equipa desta época que conseguiu sempre ser superior ao Porto em termos de intensidade, ou pelo menos igualar, e eu acho que não vai ser diferente em Inglaterra. O Porto vai ter que dar muito, mas acho que o Porto pode ser essa equipa a dar o máximo, com os titulares. Para mim, a mesma equipa que jogou com o Estoril, só troca Petrusevski por William Gomes, que até pode ser melhor, colocando o PP do lado esquerdo, até por estes rumores. Eu acho que o William Gomes vai motivado, e acho que o Porto pode jogar com a equipa titular toda. Eu não sei se o Farioli está a pensar colocar o Pablo Rosário e o Mora. Eu não colocaria, jogaria com Gabriel Veiga e Varela. Também há certos automatismos que vão aumentando quando os jogadores jogam juntos, e acho que o Porto está em ótimas condições para jogar com a melhor equipa contra o Nottingham e jogar no máximo. Acho que seria isto o conselho que eu daria ao Farioli. Eu acho que até nos centrais eu não mexia, embora eu entenda que Tiago Silva vai trazer experiência e pode ser um acordo que ele tem com o jogador, mas isso também não altera muito a qualidade da defesa. Tanto o Kiwior como o Tiago Silva dão muito à equipa. O Tiago Silva tem mais esse extra de que tem essa experiência para competições europeias. Por exemplo, acho que na lateral colocar Martim Fernandes, acho que ele não vai fazer isso também, porque como eu dizia no início do vídeo, o Martim Fernandes ainda é dado como lesionado. Dizem-me que ele está em dúvida para esse jogo, mas acho que quando um jogador está em dúvida, Farioli não costuma arriscar. Ainda por cima o Martim pode ter ali algum trauma por causa do autogolo, não vale a pena forçar nada. Tem o Alberto Costa em excelente forma. Acho que é o lateral certo para estes jogos com equipas inglesas, porque ele é muito forte fisicamente, está com a sua intensidade no máximo, motivado com a assistência. Basta ver a forma como ele festeja a assistência dele no golo do Froholt com o Estoril. Portanto, eu jogaria com o Alberto Costa e o Zaidu que tem grande forma. Ontem muita gente dizia Zaidu tem que renovar para ontem. É verdade, o Zaidu deveria renovar, embora o Zaidu já está no Porto há muito tempo. É um bocado o que se aplica ao PP, mas realmente eu acho que o Porto, mais do que renovar com o Zaidu, tem que na próxima época contratar um lateral esquerdo de qualidade. Eu acho que tem que pelo menos acertar um lateral para o lado esquerdo que seja do nível do Alberto Costa, que foi uma contratação em que o Porto acertou em cheio, porque não faz sentido o Porto ter reforçado todo o plantel e não reforça a lateral esquerda. Já não reforçou em janeiro, nem no verão. Felizmente, e foi uma sorte, o Zaidu começou a jogar muito agora neste final da época, mas acho que o Porto devia contratar outro lateral esquerdo. Pode ficar com o Zaidu na mesma, até porque ele traz experiência, mas ter um outro, talvez para o lugar do Francisco Moura. Bem sei que o Francisco Moura teve aquele momento no Estoril, o Mofi também, com os adeptos, também para aumentar um bocado a moral do jogador, mas eu não sei se ele vai a tempo ainda nesta época de fazer alguma coisa, e sinceramente é aquilo que eu digo. Acho que o Farioli tem que ser pragmático e jogar com os que estão a jogar melhor agora. Portanto, manteria o Zaidu no jogo com o Nottingham, sem dúvida.
Ou então poderia jogar com o Kivior, a lateral esquerdo. Eu continuo a defender essa opção. Eu acho que ainda por cima em jogos de Liga Europa em que é mais complicado, é preciso muitas vezes segurar o resultado. Kivior, lateral esquerdo, acho uma excelente opção, jogando com o Tiago Silva no meio. Para mim até essa é a melhor formulação da defesa do Porto, porque o Alberto Costa sendo até tão ofensivo, e nós vimos no jogo com o Estoril, eu acho que ele é até mais perigoso na frente do que o Zaidu, sendo que o Zaidu também é bastante perigoso na frente. Eu acho que eu colocaria o Alberto Costa até com mais liberdade, e muitas vezes o Porto a jogar com 3 centrais, uma espécie de 3 centrais, em que o Alberto Costa pode subir bastante, tendo o PP até muitas vezes a jogar a titular, um jogador que é mais de equilíbrios, e muitas vezes é o Alberto Costa que está mais à frente do que o PP, ou até o próprio Froholt. Eu acho que podia-se dar essa liberdade ao Alberto e jogar praticamente com 3 defesas, 3 centrais. Acho que isto fazia... Para mim essa seria a melhor fórmula, ainda acho que é a melhor fórmula da defesa do Porto. Sei que há muita gente que não concorda, eu gosto muito da forma como o Porto está a jogar com o Zaidu, mas acho que o Kivior também é uma excelente opção para lateral esquerdo, e depois na próxima época contratar um tal lateral esquerdo que acho que faz falta. Nós falamos muito do El Karouani em janeiro, um lateral esquerdo que acrescenta ali qualidade, porque não faz sentido um plantel todo reforçado. Então a ponta de lança, contratamos 2 pontas de lança de qualidade entre aspas, porque agora o Monfils está a ser muito criticado, mas supostamente fizemos esse esforço de contratar pontas de lança em todas as posições. O Porto fez um esforço, o Piatusevski para extremo, no meio campo, em todo lado, menos a lateral esquerda, acho que não faz sentido. E depois ainda em relação a esse jogo com o Nottingham, o Porto vai jogar com ponta de lança, vai jogar com Moura falso 9, temos falado muito aqui, não acredito que o Farioli vai fazer isso, porque os ingleses têm essa tal capacidade, essa intensidade muito grande, são a tal equipa que tem conseguido superar o Porto em nível de intensidade e de agressividade. Não faz sentido colocar o Moura, até porque o Farioli olha muito para os jogadores nesse estilo, nesse perfil físico deles, se eles são fortes ou não fisicamente, e o Moura não é, e portanto acho que ele não vai jogar com o Moura ali, embora eu acho que seria a melhor solução. Agora, acho que temos que começar a olhar para os pontas de lança do Porto de outra forma. Se nós estamos aqui à espera que o ponta de lança marque o golo, eu continuo a achar que o Monfils está mais próximo. Eu penso que o Monfils tem mais instinto matador. Não sei se é porque ele já marcou 2 golos e o Denis Goul não marcou nenhum. Isto claro desde que o Samu se lesionou, porque ele tinha marcado antes. Ele parece-me que posiciona-se melhor. Parece-me aquele avançado que não joga muito, mas depois está lá no sítio certo para marcar golo. Dá-me essa impressão. Isto, claro, tendo em conta que está a fazer péssimas exibições muito fracas, mas parece-me ser mais goleador. Agora, se desistirmos de estar à espera que um deles marque golos e formos mais pragmáticos, lá está, que eu acho que é o que o Porto tem que ser neste final da época, acho que o Denis Goul tem que ser titular, porque o Denis Goul traz mais essa intensidade. Numa equipa como o Nottingham, por exemplo, é importante ter um ponta de lança que impõe respeito ali na área. É o Denis Goul. Temos é que esquecer os golos. Mas olhando para os números, ainda agora eu falava do Gabri Veiga, está a fazer a sua melhor época em termos de assistências e de golos, tendo o William Gomes também goleador, tendo um Froholt que também está a ser goleador e a mostrar capacidade de golo, tendo um PP que espero eu volte aos golos, ele marcou no jogo com o Estoril. Talvez seja boa ideia esquecermos golos de ponta de lança, assumir que o papel de ponta de lança ali neste Porto é mais de dar intensidade à equipa, e aí Denis Goul ganha o Monfils. Portanto acho que é mais por aí decidir se queremos golos ou não, embora eu acho que a melhor solução nesta altura seria Moura falso 9, mas isso também poderia trazer problemas, por exemplo, de balneário, ter os 2 pontas de lança no banco, seria um pouco complicado. Eu sei que é a opção que muitos adeptos querem, eu também acho que seria a melhor, pelo menos testá-la. O Farioli já testou ali num jogo, já não sei muito bem que jogo foi, se alguém souber também pode deixar nos comentários, mas foi ali nos minutos finais, foi muito pouco tempo, e depois desistiu, passados uns 10 minutos, voltou a pôr um ponta de lança, não deu quase tempo para ver o Moura naquela posição, mas das vezes que o Moura apareceu naquele posicionamento, mesmo não estando a jogar a falso 9, mas aparecendo ali porque estava à extrema ou porque estava a 10, foi sempre muito perigoso, chegou até a marcar golos naquela posição, portanto eu acho que seria a melhor opção. Mas pronto, acho que o Porto vai continuar com os 2 pontas de lança, e talvez Denis Goul faça mais sentido a titular, até mantendo a equipa de jogo com o Estoril, como eu disse. Mas amanhã vamos ter mais pistas sobre quem é que vai jogar. Eu acho que o Farioli está com vontade de ganhar ao Nottingham, já há 2 jogos seguidos que ele não conseguiu ganhar. Golos, como eu digo, caídos do céu, é um autogolo impressionante, são 2 penaltis na fase de grupos. O Farioli é muito metódico neste sentido, de querer ganhar às equipas que não consegue. Isso aconteceu com o Benfica, ele chegou até a fazer um mini estágio, não sei se lembras disso, em janeiro. Ele dizia que era para integrar os reforços, mas foi muito também para preparar o jogo com o Benfica, e depois correu bem, conseguiu ganhar. Este jogo com o Nottingham, ele já não tem tanto tempo para preparar, porque o calendário está apertado, mas acredito que ele quer ganhar, e vamos ver na conferência. Eu acho que vamos ver um Farioli até picar bastante o Vítor Pereira, que está com muitos mind games e merece ali umas respostas do Farioli. Estou muito curioso para a conferência da manhã, e também para saber quem é o jogador. Já sabemos que o jogador que aparece na conferência normalmente é o jogador que vai estar em destaque. Isso tem acontecido sempre.
voltou a acontecer no jogo com o Nottingham, e é muito interessante esta questão na Europa, em que vai sempre um jogador. Seria interessante no campeonato isto também acontecer, ir um jogador à conferência, porque normalmente é engraçado, é um jogador que é escolhido, que vai ser destaque naquele jogo, ele vai jogar a titular e normalmente destaca-se. Deixaria até aqui uma aposta, já agora, nunca tentamos adivinhar aqui, mas seria interessante tentarmos adivinhar, ver se alguém acerta. Eu acho que o jogador que vai estar na conferência vai ser o William Gomes. Depois de todos estes rumores, depois da grande exibição que ele fez, acho que faria sentido, até porque uma possível vitória eu acho que vai estar muito nos pés destes dois, ou do Froholt ou do William Gomes. Acho que vão ser os dois que podem decidir este jogo, são os mais, que estão mais próximos de marcar golos, estão mais... arriscam mais perante o adversário. E atenção, isto partindo do princípio que o Froholt joga de início, porque se Farioli continuar, e há essa possibilidade, se continuar a gestão, vamos ter o Fofana. Portanto, não sei, nesse sentido, o Fofana também dá garantias na mesma, mas eu para mim mantinha a mesma equipa que jogou com o Estoril, até por essa questão dos automatismos e de jogar na máxima força. Não sei o que é que achas em relação a isso. Deixa também a tua aposta, quem é que achas que vai estar na conferência e quem é que vai ser o destaque. Em princípio eu acho que uma coisa tem a ver com a outra, acho que estão ligadas. E de resto é isso, continuamos aqui com um grande entusiasmo. Eu hoje vi as notícias do jogo com o Sporting, que é já para a semana, que vai ser um grande jogo. Acho que estamos todos muito ansiosos por esse jogo, principalmente por causa da rivalidade que se criou aqui com o Sporting, por causa dos casos de arbitragem, por causa das conferências que eles têm feito. Aliás, ainda hoje via o Alberto Costa tem um processo disciplinar qualquer por causa de uma queixa do Sporting, porque diz que ele cuspiu no jogador de Famalicão. Já falamos aqui que era da goteira, já falamos aqui que o próprio jogador já negou ter feito isso, mas o Sporting está preocupado, quer ter o Alberto Costa de cena, dá-lhe jeito que tivesse sido este fim de semana porque não havia Martim, mas o Sporting continua a liga, a marcação cerrada, e já sabemos que vai haver muita polémica nesse jogo, e é um jogo que, claro, queremos ganhar também para chegar à final da taça. E como eu ia dizer, hoje vi as notícias, parece que os bilhetes já esgotaram, estão a esgotar muito rápido, mostra essa confiança. O jogo com o Tondela também vai ser casa cheia, acho que agora até ao fim vai ser sempre casa cheia, porque a equipa, como eu dizia no jogo com o Estoril, a equipa puxa os adeptos puxam a equipa, e é aqui uma dinâmica muito boa, excelente, diria, até para este final da época. Mas acho que ainda vai haver mais bilhetes para o jogo com o Sporting, se não me engano. Se estiver enganado também alguém pode deixar nos comentários, mas eu acho que tem a ver com lugares anuais, que tem uma data qualquer, não sei se é até sábado ou domingo, e depois vai haver mais bilhetes, mas com certeza vai ser casa cheia, porque isso é um jogo também que empolga muito os adeptos, e também eu estou confiante para esse jogo com o Sporting. Não sei como é que estás em relação a esse jogo. Também já agora deixar nos comentários se estás confiante para o jogo com o Nottingham e para o jogo com o Sporting, que são dois jogos, duas competições, digamos que extra, que durante o ano todo dissemos sempre, e o Porto também tentou sempre dizer que a prioridade é o campeonato, deixamos sempre meio de lado, mas agora chegando a esta fase acho que sonhamos todos em conquistar estas competições. Embora já estou aqui desde que o Porto passou a fase de grupos, que eu estou a dizer aqui no canal que acho que o Porto vai ganhar a Liga Europa. Tenho até já falado muito disso, muita gente concorda, outros não concordam, mas quanto mais à frente chegamos, claro que mais ambição temos, porque mais próximos estamos do objetivo. Em relação à Taça de Portugal, a mesma coisa. E de resto é isso. Então amanhã eu volto com mais um vídeo para analisarmos as declarações de Farioli, para ver quem foi o jogador que foi à conferência e para analisar tudo o que possa acontecer na atualidade do Porto. Já sabes que temos sempre vídeo diário, portanto amanhã não vai ser exceção. Também para lançarmos esse jogo com o Nottingham, que vai ser o vídeo antes do jogo, vai ser o último vídeo antes, para tentarmos também adivinhar quem é que vai jogar e tentar prever o que é que vai acontecer nesse jogo. E de resto é isso. Só antes de terminar o vídeo, pedi que deixes o like para dar uma força então ao canal, pedi que subscrevas o canal se ainda não subscreveste, fazes parte daquelas pessoas que ainda assistem aos vídeos que não subscreveram o canal. Se já subscreveste, pedir-te também que partilhes com algum amigo, alguém que goste deste tipo de conteúdo, para ele também se juntar aqui à comunidade rumo a essa meta de 12 mil subscritores. E de resto é isso, já sabes que análise ao Porto diária e sem filtro é só aqui. Um abraço e até amanhã.